Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul. Temos a nossa congregação no Jardim Imperial. É um prazer, uma alegria poder estar nesta manhã com a graça do Senhor para compartilharmos da palavra dele. Eu convido a você para que possamos passar nesta próxima hora meditando juntos no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Temos falado sobre a busca pelo sentido da vida. Tantas pessoas, nós às vezes nos perdemos neste problema, de buscar os sentidos da vida em coisas que são vaidade, que não passam de temporais, mas as Escrituras, elas nos exortam, nos direcionam, para que o local onde venhamos a buscar de fato o sentido da vida seja onde de fato ela está, na presença do Senhor, nas riquezas da sabedoria que procedem do Senhor. Nos preocupamos tanto com coisas passageiras e esquecemos das eternas. E com isso nós nos perdemos na nossa busca por propósito, por significado, pelo sentido real e verdadeiro da vida que o Senhor nos concede. Hoje vamos falar sobre viver o dia de hoje. A cada manhã, quando acordamos, entendemos que é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Mas nos dá para quê? O que nós devemos fazer neste dia, neste domingo, dia 5, quais são as oportunidades que nós devemos aproveitar, conforme as Escrituras nos orientam, tá bom? Então, eu faço esse desafio para você passar conosco nessa próxima hora. Te convido a fechar os teus olhos para orarmos ao Senhor, e logo após a oração teremos um período de cânticos, onde engrandeceremos ao nosso Deus, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, damos graças ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela vida que temos. Sabemos que nós não somos dignos de receber nada da parte do Senhor, a não ser a justiça e a condenação pelos nossos pecados. Mas o Senhor, em tua graça e misericórdia, nos agraciou com a vida eterna. Por isso estamos aqui nesta manhã com o propósito de compreender melhor a tua vontade através das Escrituras, para vivermos dias que glorifiquem o Senhor, dias que de fato tragam um propósito, um sentido à nossa vida. Clamamos ao Senhor no nome de Jesus que abençoe cada lar que está reunido nesta manhã, cada vida, Senhor, cada família, neste culto pessoal, doméstico, familiar, onde nós temos um único propósito, glorificá-lo e exaltá-lo através da meditação na tua palavra. Por isso pedimos ao Senhor que ao longo desta hora, o Senhor nos abençoe, nos dê o discernimento, a compreensão a respeito da tua palavra. É assim que oramos, ó Deus, gratos pelo dia de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos dá de levantarmos, abrirmos os nossos olhos e viver para o Senhor. É assim que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Passo neste momento para a equipe de cântico e logo após faremos a leitura e o devocional.
Pois bem, irmãos, vamos para a leitura da palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 22, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede ao filho dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade.
Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Irmãos, como eu estava falando anteriormente, o desafio de Eclesiastes será tentar nos... o autor, o Salomão, o desafio dele é fazer com que a gente olhe para a vida da maneira correta, da perspectiva correta. Porque se nós nos preocuparmos com as coisas erradas, a nossa vida perderá o sentido. Então, o desafio é buscar sentido, o verdadeiro sentido da vida. Vimos lá no início, quando Salomão começa a falar sobre tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vimos que quantas vezes nós nos perdemos com futilidades. O que são coisas fúteis? Coisas superficiais, coisas sem valor, tá bom? Vou dar um exemplo. Às vezes nos preocupamos tanto com a nossa casa. Depositamos o nosso coração nos nossos bens, achamos que a nossa vida se resume aos bens materiais, e Eclesiastes nos diz que essas coisas passam. E se elas não passarem, nós passaremos. A nossa vida é muito breve. Nós somos... Tiago fala isso, e nós vamos ouvir muito sobre isso, sobre a brevidade da vida, que nós somos como neblina, que surge ao mesmo tempo, na medida que o sol aparece, a neblina se dissipa, some, e assim é a nossa vida. Falamos também sobre como nós devemos nos libertar dessas futilidades da vida. É exatamente nos agarrando nas coisas que são permanentes, que são eternas. Lembrando que a nossa riqueza está no céu. A nossa sabedoria, o verdadeiro conhecimento, ele se resume na pessoa de Jesus Cristo. Entre outras coisas, o que de fato é valioso. Essa deve nortear a nossa busca no nosso dia a dia, ao longo da nossa trajetória aqui neste mundo. Falamos também sobre as incertezas do amanhã. Salomão, ele diz, olha, tempo para todas as coisas, tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de paz, tempo de guerra. Mas o que ele está querendo dizer, ele está falando, olha, a gente não tem controle de nada. Nós fazemos planos, nós estabelecemos projetos, mas quem vai garantir que hoje não será um dia de tristeza, um dia de luto, um dia de alegria, de festividades? Não está nas nossas mãos. Não estão... a vida não está no nosso controle. Por isso, Salomão, ele nos encoraja a olhar para o amanhã, não com a certeza de que ele irá acontecer, mas depositando novamente o nosso coração naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vale a pena. E hoje vamos falar sobre o dia de hoje. Vamos falar sobre viver a vida a cada manhã. Parece um pouco redundante, né? Viver a vida. O problema é que às vezes a gente vive, mas não a vida. A gente vive as preocupações, as ansiedades, e esquecemos de viver o dia de hoje, o dia que o Senhor nos deu. A bênção, a dádiva de poder abrir os nossos olhos e ter o dia pela frente, embora nós não saibamos se chegaremos até o final dele. Viu? Percebe como o livro de Eclesiastes ele é bem desafiador? Ele, ao mesmo tempo que nos joga lá embaixo, nos mostrando o que de fato nós somos, ele nos dá um sentido. Ele fala, olha, se você se agarrar nessas coisas que são passageiras, você não vai ter propósito, você vai perder totalmente a vontade de viver, você vai viver de maneira frustrada. Mas se você entender para onde você está indo, qual é o teu caminho, a tua direção, você vai conseguir viver de uma maneira plena, cheia de significado, tá bom?
Por que eu estou falando sobre viver o dia de hoje, viver esta manhã? Porque muitos vivem presos ao passado, a coisas que aconteceram, a coisas que deixaram de acontecer. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele mesmo diz, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim. O apóstolo Paulo, ele tinha motivos para se gabar do seu passado, da sua trajetória, mas ele fala, olha, o que ficou para trás ficou. As minhas frustrações, as minhas decepções, as minhas conquistas, deixem elas para trás. Note bem que a ideia de se libertar do passado não é esquecer das lições que o passado promoveu. Pelo contrário, nós temos que aprender com os erros do passado, com os acertos do passado, aprender com a experiência de homens e mulheres que viveram lá no passado, que trazem uma riqueza de conhecimento a nós. O problema é quando o nosso coração fica sempre preso ao passado e nós não perdemos a perspectiva do amanhã, a perspectiva de viver a vida. Por outro lado, há aqueles também que deixam-se ser escravizados pelo futuro, que nem aconteceu. As pessoas hoje estão andando cada dia mais ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã. E Jeremias, capítulo 10, versículo 23, diz, olha, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Jeremias está falando, olha, por mais que nós façamos os planos, nós não conseguiremos colocar em prática, se o Senhor não nos agraciar com a vida. Se o Senhor não nos der as ferramentas, as oportunidades para que os nossos projetos aconteçam. Então, o que nos sobra? Se eu não posso me deixar ser preso, viver preso pelo passado e deixar ser escravizado pelo futuro, o que temos para hoje? O hoje. Esta manhã bela, maravilhosa, abençoada que o Senhor nos deu, a oportunidade de abrir os nossos olhos. E como nós viveremos este dia? Há uma maneira correta de se viver todos os dias? Sim. As Escrituras nos darão aí algumas maneiras de vivermos a vida de maneira correta, para que a gente não perca as oportunidades que estarão diante de nós. Então, logo no texto que nós lemos, o Salomão ele chama a atenção para algo que não está relacionado apenas aos dias que ele vivenciou, mas aos nossos dias também. A crescente injustiça, a crescente maldade. E ele fala, olha, vi que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Ele está descrevendo a situação da humanidade lá desde o início, a partir do pecado. Quando o homem pecou, a degradação moral, ela começou a se desenvolver, a se alastrar, a contaminar a toda a sociedade, a contaminar a família. E com isso a injustiça ela tem alcançado maior destaque do que a justiça. Nós temos visto aí quantas injustiças acontecem. Vemos aí países que estão sendo assolados pelos seus governantes, a miséria, a fome, a violência. E Salomão está falando, olha, o que nós temos visto, o que nós vemos neste mundo é exatamente isso. É injustiça, é maldade, pessoas que não deveriam morrer e morrem de maneira violenta, pessoas que nós amamos, que eram pessoas corretas, estou dando apenas exemplos, tá bom? Pessoas certas, corretas, íntegras, e morrem nas mãos de um bandido, de uma pessoa violenta, cheia de injustiças, em maldade em seu coração. Esse é o retrato da vida. Se nós pararmos para olhar isso, nós viveremos frustrados, agoniados, não encontraremos motivos para nos alegrar. Mas Salomão, ele nos chama a atenção para uma questão. Ele fala sobre o julgamento divino.
Lá no versículo 17, ele diz: Deus julgará o justo e o perverso, porque há tempo para todas as coisas. No devido tempo, Deus julgará. No devido tempo, Deus agirá com justiça. Mas por que, que Deus não age agora? Por que, que Deus não intervém agora? Por que Deus não permite, não ajuda o justo a viver a justiça e destrói os perversos de uma vez? Abacuque, ele fez essas perguntas a Deus. Ele via a maldade no meio do seu povo crescendo, ele via o povo de Israel ali aumentando em sua injustiça, os juízes corruptos, a maldade aumentando, e ele chega para Deus e fala: por que, que o Senhor não intervém? A impressão que dá é que o Senhor está aí, não está fazendo nada, e por isso que as pessoas continuam aumentando o nível de maldade, porque elas se sentem, como que é a palavra? Elas se sentem que não serão julgadas, elas acreditam na impunidade. É uma palavra que nós ouvimos muito hoje, né? A impunidade. E é por causa desse sentimento de impunidade que a maldade crescia ali naquele contexto de Abacuque, e não é diferente nos nossos dias, e Abacuque questiona Deus: por que, que o Senhor não intervém? E Deus começa então a falar para ele: olha, eu estou no controle da história, eu vou disciplinar o meu povo, eu vou julgar o meu povo, mas tudo da maneira minha, no meu tempo, conforme a minha vontade, conforme os propósitos que eu designei para as coisas, para cada coisa. E nós vimos aí uns versículos anteriores, destes que nós lemos, que Salomão fala que é tempo para todas as coisas, em relação aos propósitos divinos, tá bom? E lá no versículo 18, que já começa um trecho mais duro, Salomão falando que por que Deus permite essa injustiça, por que Deus permite essa maldade? Ele fala para que o homem perceba quem ele de fato é. Ele, no versículo 18, disse ainda comigo: é por causa dos filhos do homem, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. As injustiças dessa vida, a maldade dessa vida, nos diz exatamente que nós somos frágeis, que nós não somos diferentes do animal. Porque por conta dessa injustiça que nós mesmos buscamos quando desobedecemos a Deus, traz mal a nós, traz consequências à humanidade, que nos fazem, que nos fazem perceber e olhar a vida como nós somos frágeis. É uma maneira de Deus ensinar, de Deus mostrar ao homem que quando ele segue o seu próprio caminho, ele se depara apenas com a fragilidade, a instabilidade, as incertezas da vida. Por mais injusto que ele seja, por mais que ele se saia bem em relação à injustiça, se dê bem em cima dos outros, ele não é nada, ele não é diferente do animal no que diz respeito à fragilidade. Da mesma forma que um animal, ele atravessa a rua e é atropelado e morre, a nossa vida também é desse jeito. Nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo nós podemos não estar mais. Isso é frustrante e é uma maneira que Deus usa para quebrar a arrogância do homem de achar que está no controle das coisas, que achar que é poderoso. Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao 32, o apóstolo Paulo fala que Deus entregou a humanidade a si mesmo. Em outras palavras, Deus deixou que o homem siga o seu curso para encontrar a própria destruição, por rejeitarem os preceitos de Deus. Deus falou: então, vocês querem andar pelas suas próprias vontades? Vocês querem andar pelos seus próprios desígnios? Então vão. Vocês encontrarão sofrimento, encontrarão frustração, derrotas, e verão que vocês não são nada. Aí eu lhe pergunto: e o cristão diante de tudo isso?
Nós que somos, que confiamos em Deus, entregamos a nossa vida ao Senhor, por que o Senhor permite essa maldade acontecer conosco também? Nós precisamos entender que nós estamos no mundo, estamos sujeitos a este mundo, aos acidentes deste mundo, às injustiças deste mundo. E ainda tem um agravante, por sermos cristãos, somos mais ainda odiados pelo mundo. Mas, por outro lado, nós somos guardados para o céu. Nós somos protegidos em Cristo Jesus para herdarmos a salvação e a vida eterna. Ainda que a gente sofra neste mundo, ainda que a gente enfrente dificuldades, as mazelas desta vida, nós sabemos que nossa vida, o resultado da nossa existência está lá na eternidade. Está na eternidade, está lá no céu. O que nos cabe viver neste mundo, o dia que o Senhor nos dá, é vivermos com um propósito. E qual é esse propósito? Glorificar a Deus, exaltá-lo, testemunhar da nossa fé, falar do amor de Deus em Cristo Jesus, pregar salvação, pregar cruz. Este é o nosso propósito, tá bom? E lá no versículo 22 de Eclesiastes, Salomão, ele tira uma conclusão diante de tudo que ele viu. O fato da injustiça, o fato do juízo divino, o fato do homem não ser diferente do animal no que diz respeito à sua fragilidade. Ele diz, então, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ele está falando, olha, o que o homem precisa se alegrar o que ele tem hoje, o que ele consegue ver hoje, porque se ele morrer, ele não vai conseguir retornar e tentar resolver ou ver o que está acontecendo após a sua morte. Não, ele precisa se alegrar com o que ele tem agora, neste exato momento, a sua alegria, a sua vida, o seu hoje. E diante disso, vamos então para algumas maneiras que nós devemos ver o dia de hoje. Às vezes a gente acorda agoniado, preocupado, mais um dia, mais uma luta, muitas coisas diante de mim que eu vou ter que enfrentar, de mais um dia de trabalho, mais um dia de desgaste emocional, físico. Mas quais são as maneiras corretas que nós devemos ver a vida quando nós abrimos os nossos olhos? Primeiro, viva com gratidão a Deus. Nós precisamos lembrar que as misericórdias do Senhor foram renovadas quando abrimos os nossos olhos. Quando nós acordamos, o que nós estamos desfrutando é da misericórdia de Deus em nos permitir acordar mais um dia, viver mais um dia. O Senhor está agindo com misericórdia sobre a nossa vida para que possamos aproveitar as oportunidades que o dia nos trará. O Senhor está agindo com misericórdia para que eu cresça em Cristo Jesus, para que eu tenha a oportunidade de aproveitar melhor o meu tempo para conhecer melhor ao Deus ao qual eu sirvo. São as oportunidades que Deus nos dá no dia de hoje. Quais são as oportunidades que eu tenho hoje? Crescer em Cristo Jesus, solucionar problemas. Quantos problemas que ficaram no dia de ontem que nós não conseguimos resolver, que nós não tivemos tempo para tratar, perdão que não foi dado, uma palavra que não foi dita da maneira correta, que nós agora podemos, no dia de hoje, resolver essas questões, chegar a dar um abraço, agir com amor. Olha as oportunidades, estabelecer metas. Não é errado estabelecer metas, o problema é achar que nós iremos concluí-las pelas nossas próprias forças. Se não for Deus nos dando cada dia, nós não iremos concluir. Mas é saudável estabelecer metas. Espera aí, hoje eu pretendo fazer isso e me preparar para amanhã. Mas o meu foco não está no amanhã.
Meu foco está em viver corretamente hoje para construir amanhã. E este é o segredo. Não é errado se planejar, não é errado fazer economias, poupanças, não é isso que Salomão está dizendo, não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem, não se preocupe com o amanhã, porque ele pode não chegar, faça bem hoje. Aproveite as oportunidades hoje que o Senhor te dá. Aproveite as oportunidades para crescer em Cristo Jesus, para solucionar os problemas, resolver os conflitos, amar mais a sua família. Reconheça que as bênçãos de Deus são derramadas a todo instante nas nossas vidas. Nós precisamos viver o dia de hoje com gratidão. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela salvação, agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa saúde, pelas dádivas que são derramadas a todo tempo. Aí eu lhe pergunto, você já agradeceu a Deus hoje pela tua vida? Você já agradeceu, você acordou grato ao Senhor pela misericórdia que se renovou nesta manhã, te dando a oportunidade de viver o dia de hoje cheio de coisas para fazer? Pense nisso, o quanto nós temos sido, de fato, gratos ao Senhor, tá bom? Segunda maneira para vivermos o dia de hoje. Viva com alegria em Deus, pois a alegria da salvação, ela foi instituída, o Senhor nos deu a salvação. Salmo 118, vamos lá para Salmo 118, versículo 24. Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Mas sobre o que ele está falando? Sobre a salvação em Cristo Jesus. Olha lá no versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Lembra que Jesus, lá no Novo Testamento, ele é comparado, Pedro compara Jesus com uma pedra angular rejeitada. E o dia de hoje é a oportunidade que Deus nos deu para desfrutar da salvação em Cristo Jesus, e isso precisa promover em nós uma alegria tremenda. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, a própria carta inteira de Filipenses, de Paulo à igreja de Filipe, traz essa alegria da salvação, essa esperança que enche o nosso coração de força, de energia para vivermos o dia. Alegrai-vos no Senhor. Este é o motivo que temos de alegria em nosso coração. O fato de sabermos que Cristo nos alcançou, que Cristo foi misericordioso e gracioso, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, para que tivéssemos vida e vida eterna, tá bom? A alegria, ela aformoseia o rosto. Quando temos alegria em nosso coração, o nosso rosto transmite paz para as pessoas. Vocês já viram pessoas tristes, amarguradas, agoniadas? O rosto delas é um rosto pesado, entristecido, agoniado, angustiado. Mas já viram aquela pessoa alegre que chega num ambiente e alegra todo mundo? Eu vi uma vez um vídeo desses de internet, onde um homem dentro de um metrô, de um trem, alguma coisa assim, ele começa a dar uma risada descontrolada, ele está ouvindo alguma coisa e começa a rir. E as pessoas dentro do trem, todas emburradas, todas sérias, né? E ao ouvir essa risada, ao ouvir a alegria daquele homem, começam também a rir. E esta alegria, esta risada, começa a contagiar a todos à volta. É isso que Provérbios, capítulo 15, versículo 13, fala.
a alegria no coração aformoseia o rosto, ele traz alegria ao ambiente, ele traz prazer na vida, no dia de hoje. E nós precisamos, se você está agoniado, triste, abatido com alguma coisa, passe a olhar para aquilo que realmente é importante. Lá em Filipenses mesmo, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, olha, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo bom nisso, seja isso que ocupe o teu coração. Permita que o Senhor alegre o teu coração com aquilo que vem do Senhor, que procede do Senhor. Porque se nós olharmos para esta vida, o que nós teremos é apenas frustração, angústia, decepção. Mas Deus não nos decepciona. Não há frustração no nosso relacionamento com Deus. Não há insegurança diante do cuidado do Senhor que Ele tem conosco todo o tempo. Só há motivo de regozijo, ainda que haja lágrimas, porque o mundo nos proporciona, mas o nosso coração está alegre e satisfeito em Deus, e assim encontramos forças para vivermos o nosso dia, para renovarmos as nossas forças, porque as misericórdias foram renovadas, então o meu coração é cheio de gratidão, e essa gratidão me leva a viver uma vida alegre, uma vida repleta da presença do Senhor. Nós precisamos reconhecer aquilo que nós temos, as riquezas do céu. Se nós pararmos para pensar, o que mais traz tristeza às pessoas é o sentimento de miséria, é o sentimento de pobreza, é o sentimento de falta de conquista. Pessoas olham para a sua vida e falam, olha, eu não conquistei nada, eu não fiz nada, eu não adquiri nada, mas não olhe para isso, olhe para o que Deus conquistou para você na cruz do Calvário. Olhe a vida que você terá pela frente. Novamente, não se prenda ao passado. O que passou, passou. Tantas coisas que eu olho para trás e eu fico... Se eu paro para analisar, eu fico pensando, poxa, quanto tempo perdido. Quantas coisas que eu poderia ter me privado se eu tivesse agido diferente. Se eu tivesse tomado as decisões diferentes, se a minha conduta fosse diferente, se eu buscasse mais ao Senhor, mas esqueço das coisas que para trás ficam, o que me cabe é tirar lição, proveito daquilo que passou, para que o meu dia de hoje seja diferente, seja bem aproveitado. Nós precisamos olhar para o que nós temos hoje, as riquezas celestiais, a alegria da salvação. Vamos para a terceira maneira que nós devemos viver o dia de hoje. A primeira maneira é viver com gratidão. Não é opção, tá? Eu não vou viver se eu viver com gratidão, eu não preciso viver com alegria. Se eu viver com alegria, já não preciso ser grato. Não, são atitudes que nós devemos unir para vivermos um dia de maneira correta, que é viver com gratidão a Deus, viver com alegria em Deus e viver com humildade diante de Deus. Salomão, ele diz que Deus permite algumas coisas, as injustiças, para quebrar a arrogância do homem, para mostrar ao homem que ele não é nada, que ele não tem controle de nada, que ele não consegue manter a sua vida, que ele não que ele não é diferente do animal. Salomão não está falando que o homem não tem valor, não tem importância. Ele não está querendo dizer, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tá bom? O que Salomão está dizendo é que a nossa vida neste mundo é tão breve quanto a de um animal. Eu tenho um cachorro, tinha um cachorro que viveu 13 anos com a gente.
Hoje a gente tem um outro filhote. Talvez eu não veja ele viver 13 anos. Talvez eu vá primeiro que ele. Essa é a realidade da vida. Eu não posso garantir, eu vou ver o meu cachorro morrer velhinho. Talvez eu não veja. É isso que Deus está falando conosco. Nós devemos deixar a arrogância de lado, nós devemos deixar de lado a presunção de acharmos que nós temos o controle, que nós temos a vida toda pela frente. Nós não temos, o que nós temos é o dia de hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia que o Senhor nos dá a oportunidade. E nós precisamos entender que é o que nós temos. Nós não podemos ser presunçosos. Tiago, lá no capítulo 4, ele mesmo fala, olha, vocês dizem que amanhã vocês farão isso, que amanhã vocês farão aquilo, quando na verdade vocês deveriam dizer, se Deus nos permitir, nós faremos isso amanhã. Se Deus nos permitir, nós negociaremos isto amanhã. Porque nós não passamos de uma neblina, nós não passamos de um instante. Lucas, capítulo 12, versículo 25. Olha que o Senhor Jesus disse: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que me adianta ser ansioso? O que me adianta me entregar às preocupações da vida, a achar que amanhã eu farei isso ou aquilo? Isso não vai mudar. Se eu tenho apenas o dia de hoje, não serão os meus projetos, não serão as minhas expectativas, não será a minha paixão pelo dia de amanhã que vai mudar os desígnios de Deus sobre mim. Talvez hoje ele vai pedir a minha alma. Talvez hoje o Senhor me chame. Talvez hoje o Senhor me recolha. Talvez hoje seja o meu último dia aqui nessa terra. Eu já falei que o livro de Eclesiastes, ele quebra o nosso coração, porque quando a gente para analisar quem nós somos, nós vemos que a gente tem que nos agarrar naquilo que realmente tem valor. Porque nós não somos nada. Nós somos passageiros. Deus dá e Deus tira. Vemos isso em Jó. Quando Jó se depara com uma situação deplorável, lastimável, onde ele vê tudo ruir à sua volta. E a sua mulher diz, olha, você ainda permanece firme na sua fé diante desse Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, ele fala, olha, você fala como uma louca mulher, porque Deus dá e Deus tira. É Deus que está no controle de tudo, eu não sou nada. Se o Senhor me deu, Ele pode me tirar, e se o Senhor me deu o dia de hoje e amanhã não me dará, que assim seja, nos cabe a nós confiarmos no Senhor. Nos cabe a nós entregarmos a nossa vida a Deus e confiar nele. Reconhecendo que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Essa é a humildade que nós precisamos cultivar na nossa vida, no dia de hoje. Nós devemos olhar para nós. Não é com medo de sair na rua, não vou sair, senão pode acontecer alguma coisa. Mas é saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. As nossas vidas dependem da ação de Deus, dentro do propósito de Deus. E nós não somos nada, se não for a mão poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Que nos leva agora à última maneira que nós devemos viver o dia de hoje. Se eu devo viver com gratidão pelo dia de hoje, se eu devo me alegrar com a salvação no dia de hoje, se eu devo viver com humildade, porque o que eu tenho é apenas o dia de hoje, eu preciso viver com temor diante de Deus, porque talvez ainda hoje
eu tenha que prestar contas de tudo que eu fiz diante do Senhor. Talvez eu compareça diante do tribunal. Eu não quero entrar nessa questão escatológica de que se eu morrer hoje já estarei no paraíso, já será o dia do juízo, já vou prestar contas. Não quero entrar nessa questão. O fato é que se eu morrer hoje, todas as minhas obras serão encerradas. Não vai dar tempo para eu voltar e tentar consertar alguma coisa. Não vai dar tempo para eu voltar e tentar mudar alguma coisa. O que eu fiz será feito, estará encerrado, e eu vou prestar contas diante de Deus. Mateus capítulo 12. Olha que interessante. Mas eu não preciso me preocupar porque eu já tenho a salvação em Cristo Jesus, então eu sei que eu não vou prestar contas, eu não serei condenado. Mas olha o que diz em Mateus capítulo 12, versículo 36. 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta do dia do Senhor. Palavras frívolas, palavras sem valor, palavras que não edificam, palavras que destroem, palavras que não trazem, não fazem bem para as pessoas que a ouvem. Nós iremos prestar contas de cada bobeira que nós dissermos, de cada coisa que nós, cada palavra equivocada que nós falarmos que possa magoar as pessoas. Nós vamos prestar contas das palavras e das ações, das atitudes. Nós iremos nos deparar diante de Deus e Deus vai requerer: Lucas, você fez isso, 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 isso. Olha, quando meu pai me chama atenção, porque até hoje meu pai me chama atenção de algumas coisas, eu já fico envergonhado, já fico meio... perco a estribeira, eu fico desconcertado. Imagina Deus chamando a nossa atenção, imagina Deus nos exortando de maneira presencial diante dele, e ele falando: olha, você fez isso, 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 contrário à minha lei. Você me desobedeceu. Você teve muitas oportunidades para solucionar os conflitos, para crescer na minha presença, para amar mais, e você jogou fora, você não aproveitou, pelo contrário, em vez de construir, você destruiu vidas. Eu imagino que será um momento muito tenso, de muita tristeza, de muita frustração, de medo, insegurança, temor, porque estaremos recebendo uma exortação do próprio Deus. Aí eu entendo lá em Apocalipse 21, quando ele diz no capítulo 4, João, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e lá a morte não haverá. Eu acredito que ao sermos confrontados por Deus, pela sua presença, veremos não apenas a injustiça que nós cometemos, não apenas as injustiças que nós sofremos, mas as injustiças que nós mesmos cometemos. Nós não seremos os santos lá no que diz respeito à impecabilidade. Nós não estaremos diante de Deus e Deus vai falar: esse aqui pode entrar direto no céu porque não fez nada de errado. Não, Deus irá chamar a cada um de nós e falar: olha, você fez isso, isso, isso de errado. Mas em Cristo Jesus eu te justifico, eu te aceito na minha presença. Mas Deus não vai passar pano, Deus não vai passar a mão na nossa cabeça e falar: não tem problema pelo que você fez. Você matou várias pessoas, você entristeceu várias pessoas, mas isso não é nada, não se preocupe. Não, Deus vai requerer de nós. Por isso é muito importante nós entendermos a importância de vivermos este dia de maneira correta, com gratidão, com alegria,
com humildade e com temor, porque iremos prestar contas diante de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, o que nós temos para hoje é o hoje. Amanhã a Deus pertence. Basta cada dia o seu próprio mal. E hoje já temos muita injustiça pela frente para enfrentarmos. Hoje teremos muitos conflitos para solucionar. Hoje teremos muitas oportunidades para viver o amor de Deus em Cristo Jesus e transmitir às pessoas. Hoje teremos um dia inteiro pela frente para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. No que vamos gastar o nosso dia? Em coisas fúteis, em coisas efêmeras, passageiras, em coisas que não têm valor, superficiais? Ou vamos viver o dia de hoje com sabedoria, com prudência, entendendo que é bênção de Deus, que é o presente que Deus nos dá, podermos abrir os nossos olhos. Quantos hoje não abriram os seus olhos? Quantos neste momento estão fechando os seus olhos? O Senhor foi gracioso e nos permitiu viver este dia. Que vivamos da maneira correta, para a glória e honra do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao Senhor? Pai amado, mais uma vez, queremos nos apresentar diante do Senhor em oração, reconhecendo, Senhor, o quão frágeis nós somos, mas ao mesmo tempo, Senhor, quão gracioso o Senhor é, de nos permitir, ó Deus, viver este dia. Mas clamamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo que nos ajude a viver o dia de hoje com gratidão. Por sabermos, ó Deus, que o Senhor nos permitiu viver o dia de hoje, tendo as oportunidades de crescermos na Tua presença, de amarmos mais, de solucionarmos conflitos à nossa volta. Nos ajude, Senhor, a viver, a aproveitar o dia de hoje para enchermos o nosso coração com a alegria da salvação e não com as tristezas e frustrações que este mundo proporciona. Nos ajude, Senhor, a viver este dia com humildade, sem arrogância, sem presunção, sem acharmos que temos o controle das nossas vontades e da vida, Senhor. E tendo temor a Deus em nosso coração, sabendo que tudo que fizermos, iremos prestar contas ao Senhor. De cada oportunidade perdida, Senhor. Senhor, nos ajude a viver este dia, e não apenas o dia de hoje, mas o dia de amanhã, se o Senhor nos permitir viver. Que cada dia, Senhor, seja vivido da maneira que o Senhor deseja aos seus filhos. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Vivamos o dia de hoje com sabedoria, com graça, na presença do Senhor, aproveitando as oportunidades para crescermos no conhecimento do Senhor, para amarmos mais. Abrace o seu esposo, abrace sua esposa, abrace os seus filhos, glorifique a Deus através da sua vida, viva uma vida em humildade, não perca tempo com as tristezas deste mundo. Alegre-se em Deus, alegre-se com a graça de Deus. Perceba que nós não somos nada sem Deus, mas ao mesmo tempo, com Cristo, nós somos ricos. Com Cristo nós temos tudo o que é necessário para vivermos, não apenas esta vida, mas a eternidade. E cada atitude, cada ato, cada palavra, tenhamos consciência que nós iremos prestar contas ao nosso Deus.
Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco neste dia e até o dia que o Senhor nos permitir para toda a eternidade. Deus nos abençoe. Amém.